das pessoas chegarem. Preparado? Seja bem-vinda à minha mesa. Nos próximos vídeos eu vou compartilhar com você como eu gosto de colocar a mesa. A ideia é simplificar a sua vida, ao invés de ficar dificultando, criando uma mesa posta super complicada, eu quero fazer com que você entenda como você pode deixar uma mesa posta muito bonita para o café da manhã, almoço, jantar, entre outras coisas que você aprenderá por aqui, de uma forma bem legal e para que você possa fazer inclusive com a sua família no seu dia a dia. Vamos lá? Primeira coisa que a gente precisa pensar, e que é uma pergunta muito constante, é: jogo americano ou toalha? Os dois juntos? Os dois separados? O que eu uso? O jogo americano e a toalha de mesa têm a mesma função: proteger a sua mesa daquele alimento que você está comendo e, consequentemente, de acidentes que podem acontecer. Pode cair um vinho, pode cair uma geleia, um chocolate, enfim. Você vai usar ou um ou outro. Se você optar pela toalha de mesa, entenda que ela pode ser temática, como, por exemplo, um jantar italiano, onde você coloca uma mesa xadrez. Ou então, você vai para um jantar formal, que você vai colocar uma toalha branca. Eu costumo usar a toalha branca quando eu vou fazer um jantar ou então um almoço mais formal, alguma coisa assim. Outra coisa que eu costumo fazer é usar o jogo americano quando eu vou fazer o café da manhã ou então quando eu vou fazer um almoço mais descontraído. Além disso, você pode pensar sempre em objetos de decoração. Eu gosto muito de flores e de velas. Um cuidado que você tem que ter é que a mesa, as suas velas não podem ser aromatizadas, diferente de outros ambientes da sua casa, porque esse cheiro pode acabar confundindo o paladar das pessoas e sendo até um pouco desconfortável, gerando incômodos enquanto as pessoas estão comendo. Uma coisa que você precisa se lembrar é que quando você colocar uma vela à mesa e ela ainda não estiver acesa, ela sempre precisa estar com o pavio queimadinho. Essa é uma dica muito importante. Você acende um pouquinho antes das pessoas chegarem. Preparada para colocar a mesa comigo? Vamos tomar café da manhã? Agora eu vou te mostrar como eu gosto de colocar a mesa para cafés da manhã e jantares. Agora, vamos entender primeiro a parte do jogo americano, a parte dos pratos e dos talheres, e depois nós vamos passar para a disposição das coisas e a escolha também do que servir. Antes de mais nada, a gente precisa lembrar que aqui eu não estou usando a toalha, por isso eu estou optando pelo jogo americano. Quando nós temos uma mesa quadrada, nós usamos o jogo americano retangular. Se eu tivesse uma mesa redonda, eu optaria por um jogo americano redondo, porque assim eu facilito a vida das pessoas que estão sentadas à mesa, ocupo menos espaço e faz muito mais sentido. Eu uso o prato de sobremesa, é aquele prato raso, pequenininho, que também é usado para salada, quando a gente vai colocar a mesa para um café da manhã e para um jantar. Talheres, eu vou usar os pequenos também de sobremesa, garfo do lado esquerdo, faca do lado direito. Acima do pratinho de sobremesa, eu coloco o pires com a xícara. No caso do café da manhã e do café da tarde, eu vou escolher a xícara maior e não aquela xícara pequenininha de café, para que a pessoa possa colocar, por exemplo, o leite junto com o café e ter espaço para isso. Aliás, quando eu uso a xícara de café, eu entro com o dedo na borda. Quando eu uso a xícara de chá, eu só pinço. Você sabia disso? Outra coisa que a gente precisa deixar é a colherzinha para que a pessoa possa mexer o açúcar, adoçante, o que ela quiser, caso ela opte por isso. E como eu tenho geleias na mesa, eu também deixei uma colherzinha para a pessoa se servir com a geleia. Nesse caso, a colher fica olhando para o lado esquerdo, porque se ela estivesse na mesa posta, como você já aprendeu lá na aula de etiqueta, ela estaria do lado direito e como um barquinho ela vem e para aqui nessa posição. Também optei
pelo guardanapo de papel, exatamente porque é um café da manhã, é mais descontraído, mas não é porque eu optei pelo guardanapo de papel que eu vou escolher um de qualquer jeito. Escolha um mais grossinho, compridinho, bonitinho. Você também poderia colocar um guardanapo de pano se você optasse por isso. Taça de água, poderia ser um copo bonitinho também, sempre do lado direito do jogo americano. Você poderia sim colocar aqui em cima do jogo americano, mas não tem problema algum colocar fora, principalmente se você tiver um jogo americano redondo, onde não cabe tudo em cima. Água sempre próximo, para que as pessoas possam se servir, não esqueça da água no café da manhã. E aí nós vamos para a disposição das coisas. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar, fazer um adendo rápido, de que se eu fosse servir omelete, por exemplo, ou uma torta, se fosse um brunch, eu usaria um prato normal, um prato de jantar raso, assim como os talheres seriam talheres maiores por causa da comida que eu estaria servindo, tá? Optei pelo café da manhã tradicional brasileiro que a gente gosta. Pãozinho francês, uma delícia, ao lado pãozinho de queijo. Gosto sempre de ter duas opções de carboidrato. Mais à frente nós temos duas opções de frios, um queijo, e nesse caso eu acabei optando por uma mortadela porque eu acho muito gostoso. Ao lado nós temos as frutas, sempre interessante ter frutas, e um docinho, que são as geleias, e um bolinho sem recheio. Além do bolinho, nós temos também café com leite. Sobre a disposição da mesa, a gente sempre vai pensar em duas coisas. A primeira é na combinação de cores. E aí você vai ver o que você tem disponível dentro da sua casa, o que você tem disponível no seu louceiro para que você use. Aqui, por exemplo, eu estou usando um jogo azul. Se eu estou usando um jogo azul, seria interessante que eu tivesse nas louças do centro cores que combinariam com o azul, ou o azul em si, ou então cores neutras, que foi o que eu fiz aqui. Eu optei, na sua maior parte, por usar branco e cristal. O cristal não tem cor, fica muito mais fácil de combinar com o azul, então fica harmônico, assim como o branco também fica muito mais harmônico. Para fazer um charminho, eu coloquei ali, dentro da bandeja branca, o café e o leite, para não ficar direto na mesa, não queimar a mesa embaixo por causa da temperatura. E como eu quis colocar um prato diferente, com uma estampa, eu coloquei ele ali dentro. Repare que ele é diferente do resto da louça. E assim, eu crio uma separação. Ele é o único que tem estampa e ele está dentro de uma redoma, vamos dizer assim. Quando a gente quiser deixar alinhado, a gente precisa pensar em linhas. Se você olhar de onde você está, eu tenho uma linha à frente. E quando eu venho para a parte de trás, eu tenho mais uma linha. Até chegar nos pratos. Quando você olha na frente, eu tenho linhas mais retangulares, quadradas ou ovais. Enquanto na parte de trás, eu tenho os redondos. Tudo isso é proposital e torna a nossa mesa mais bonita. Pense nesses princípios: cores que combinem ou cores neutras. Linhas retas na hora de posicionar ou desenhando um círculo. Quadrados e retangulares com quadrados e retangulares. Redondos com redondos. Se eu mantenho esses princípios, eu sempre vou ter uma mesa muito mais harmônica. Me conta, você ficou com vontade de comer? Eu tô com vontade de comer esse bolinho. Na verdade não, um pãozinho. Não sei. Me conta, o que você comeria aqui dessa mesa e qual desses princípios que funcionam para qualquer mesa posta você escolheria? Para o almoço, geralmente nós temos uma coisa mais descontraída do que para o jantar. Então, para facilitar a sua vida, eu mantive o jogo americano, e o princípio é o mesmo do café da manhã, retangular para mesas quadradas e retangulares, redondos para mesas ovais e redondas.
Mantive o mesmo jogo, só que eu adicionei o quê? O prato de jantar, aqui. Em cima, eu venho com o prato menor, que é o prato de sobremesa. E eu tenho 2 jogos de talheres também. Aqui, do lado de fora, eu tenho o jogo para salada. E do lado de dentro, eu tenho o jogo para jantar. Aqui eu tenho copo de água, que costuma ser uma taça ou um copo diferente, e uma taça para vinhos. Se você estivesse servindo só bebidas não alcoólicas, você poderia simplesmente retirar essa taça e deixar só a taça de água aqui, tá bom? Devolvendo. Você não serve coquetéis quando você está almoçando, quando você está fazendo uma refeição completa, como almoço e jantar. Então, você jamais teria uma taça de coquetéis aqui. Os coquetéis são para quando você vai servir algum outro tipo de evento, como petiscos, mesa de frios ainda combina mais com vinho, enfim, quando a pessoa não vai sentar à mesa de fato. Deixei também uma jarra de água para que as pessoas possam se servir e um porta-guardanapos para que as pessoas possam pegar caso elas precisem de mais um. Também optei pelo guardanapo de papel para que seja mais prático no dia a dia, mas você também pode substituir pelo guardanapo de pano. Normalmente, no almoço nós fazemos 2 cursos, sirvo a salada primeiro. Quando os hóspedes terminam, os convidados, aliás, se tira esse prato e a parte de baixo já está prontinha para que a pessoa possa se servir da refeição principal. Alguns detalhes muito importantes aqui, deixa eu devolver para você ver. São a distância dos talheres, pode parecer besteira, mas é se você quer trazer um primor a mais. Então, a distância dos talheres, tanto do lado externo, entre um e outro, quanto na parte de baixo. Na parte de baixo do jogo americano, você vai pensar em mais ou menos 2 dedinhos de distância. Se você tem um dedinho mais grosso, aí você diminui, mas mais ou menos 2 dedinhos de distância da parte de baixo. E de um para o outro, você vai deixar um leve respiro. Você não vai deixar super separado, tá bom? Você deixa um leve respirinho e alinhados sempre pela parte de baixo com a linha do prato. Então, você precisa ter esse alinhamento aqui. Você pode servir a comida aqui no centro da mesa sem problemas de jeito nenhum. Pode servir, pode colocar aqui a comida para que as pessoas se sirvam, ou então você pode servir no buffet, para que as pessoas se levantem e peguem o que elas querem. Se você for servir à mesa, você usa os mesmos princípios que eu ensinei no café da manhã. Linhas retas, o que é quadrado com o que é quadrado, o que é redondo com o que é redondo, aquela linha não muda, tá bom? E você vai fazer isso no centro da mesa. Mais um adendo é que se você só tem 2 convidados e a mesa for assim como a minha, você pode colocar as pessoas na diagonal para que elas fiquem próximas e se enxerguem. Porque se a mesa for muito grande, a pessoa vai ficar super distante se ela for ficar frente a frente. Já se você tem uma mesa redonda, você pode colocar uma pessoa na frente da outra. Se você for servir no buffet, linha reta, uma coisa ao lado da outra, para que as pessoas possam se servir e depois voltem à mesa. Me conta, você já sabia todos esses detalhes? Quando falamos em jantar, falamos em algo mais formal. Consequentemente, optamos por uma toalha de mesa. Essa toalha pode ter uma padronagem como a minha, mas de preferência com um fundo branco dessa forma. Se você for fazer um jantar ainda mais formal, opte por uma branca lisa de linho ou de algodão. Quando nós olhamos para os talheres, percebemos que o jogo mudou. Podemos ter pratos mais elaborados para o momento do jantar,
mais refinados para o momento do jantar. Se você for pensar em algo mais tradicional também, prato branco com algum desenho, alguma padronagem na borda. Guardanapo no centro, eu poderia ter optado por um guardanapo de pano aqui, que também ficaria no centro e seria colocado no colo do convidado assim que ele sentasse. Aqui eu também tenho os talheres, como no momento do almoço. Se eu tivesse mais um curso, ou seja, mais uma fase de refeição, além da salada e do prato principal, eu teria mais um talher, como você viu no curso de etiqueta. E em cima eu tenho os talheres de sobremesa, que vem da esquerda para a direita como um barquinho e da direita para a esquerda como um barquinho, por isso estão posicionados assim. Quando eu olho para os copos, eu tenho ao lado direito as taças que vão servir as opções de bebidas do dia: água e vinho tinto. Água é o que mais se bebe, consequentemente, fica mais próximo da linha da mão. Também tenho velas para decorar a mesa de jantar. Você pode organizar da forma que você preferir, mas sempre pense também naquele princípio das linhas retas, que foi o que eu usei aqui. Usei uma linha reta de frente para um convidado e o outro ao lado. Se eu tivesse uma mesa cheia, muito provavelmente eu deixaria essas velas ao centro da mesa, ou uma para cada 2 convidados, que seria mais ou menos dessa forma. Assim, todos teriam um pouquinho da vela. Bom, para o jantar, a gente sempre vai pensar em coisas mais formais. Isso vai também nas escolhas do que nós vamos servir e de como nós serviremos. Eu prefiro ou trazer o prato pronto para o convidado ou então colocar no buffet. Não tem problema algum colocar à mesa, mas o buffet fica muito mais legal porque assim você pode deixar a sua mesa livre para a sua decoração e para as pessoas conversarem. É simples quando a gente entende como a gente pode decorar a nossa mesa e também fica mais fácil quando nós temos louças e tons que combinam entre si e que são neutros, porque fica tudo muito mais harmônico. Toalha branca, fundo do prato branco, um detalhe na borda, talheres prateados, donzelas de cristal, copos de cristal e tudo fica organizado. Me conte, você gostou da mesa de jantar? Você vai fazer na sua casa? Se sim, o que você serviria? A beleza faz diferença. Quando você olha a disposição das coisas da forma que elas estão colocadas aqui, você não tem beleza. Mas vamos juntas tornar isso tudo muito mais bonito. Temos aqui uma tábua de frios. Você pode usar qualquer tábua, aliás, eu peguei uma tábua normal de madeira, 2 recipientes iguais, um copo normal, principalmente mais compridinho. Temos aqui um outro copo com a boca um pouco menor, torradinhas, nozes, uma pastinha que eu escolhi coalhada, um queijo mole, um queijo mais firme, 2 tipos diferentes de cortes de carnes e um grissini. Começaremos pelo mais simples. A gente não quer deixar o grissini assim. Então, vamos colocar ele em pé no copo. Aqui você vai montar comigo essa tábua. Ricardo, você queria fazer o que nesse momento? Não posso falar. Você queria comer, não é mesmo? Aqui. Gente, eu tô com uma vontade de comer, tá com um cheiro bom isso aqui. Então, muito melhor dessa forma. Plastiquinho vai embora, tá? Finge que ele não está aqui por enquanto. Além disso, a gente tem 2 potinhos iguais. Por que que nós temos 2 potinhos iguais? Porque essa pastinha precisa ir para uma torradinha. E eu facilito isso colocando a torrada num potinho semelhante ao da pastinha.
E aí a gente organiza bonitinho. Vamos fazer uma espiral. Esse pequenininho é aquele que vai te atrapalhar no espiral, então você come enquanto você está fazendo. Eu não vou comer porque o quê? Eu vou ser legal com o Ricardo, porque eu sei que ele gostaria de comer também. Ao vivo assim é mais difícil, né? Redondinho, assim, dessa forma. Então, os dois estão de parzinho. Dessa forma. Vamos começar agora a montar a nossa tábua. Para isso, a gente vai começar com um copinho aqui. E a gente vai usar o salame no copinho. Pode ser qualquer corte mais redondinho, tá bom? E você vai colocar assim, ao redor. Primeiro você vai ter que dar uma seguradinha para ele não cair. E você vai sobrepondo. Assim. Vai dando a volta na boca do copo. Assim. E apertando. Até completar o círculo. Quando terminar, você pode continuar colocando por cima, tá? Não tem problema nenhum. Vai apertando na bordinha do copo. Até finalizar. Aqui você vai começar a pressionar. Tem alguns frios que já grudam mais facilmente, outros você precisa apertar um pouco mais para ele pegar o formato. E você pode dar uma amassadinha mesmo nele, na borda do copo, para que ele pegue esse formato, tá? Quantas vezes e quanto você achar necessário. Mordendo assim a bordinha do copo, para a carne realmente amassar e ficar nesse formato. Tábua de frios é uma opção muito boa para servir, porque sempre dá certo, fica sempre bonito. Virei o copo e eu vou tirar. E eu tenho uma flor de carne. Deixa eu colocar para cá. E deixa eu colocar para cá. Aí a gente tem a nossa outra carne, que a gente vai dispor de uma forma diferente. Geralmente, quando eu tenho carne que se desfaz, assim, tirando, eu prefiro enrolar ela, fazer trouxinhas com ela, porque ela fica muito mais bonitinha. Então, você realmente vai fazendo trouxinhas e vai colocar do lado oposto. Vamos fazer também um por um. Tá vendo? Ela despedaça, porque ela é muito fina. Se você for tentar fazer alguma dobrinha muito específica, não vai dar certo. Então, pega, faz uma trouxinha bonitinha com ela e vai colocando aqui. Tá vendo? Olha, ela vai grudando, é normal. Para facilitar a sua própria vida e a vida da pessoa que vai comer, você faz a trouxinha e vai colocando.
Não precisa ficar 100% igual, pode ficar tranquila. Uma trouxinha com a outra. O importante é que você consiga separar os frios. Aqui. Você já conhecia essa da florzinha? Me conta se você já conhecia. Eu acho super fácil e que dá um tchan, assim, fica muito bonitinho. Aqui. Tá vendo? Uma hora vai começar a grudar, você nem vai ter direito o que fazer. Aí você vai agradecer pela trouxinha que te salvou. Mais uma voltinha aqui. Vou colocar desse lado. E lembra que eu falei lá na hora da aula do café da manhã que linhas retas ajudam a gente a deixar o negócio mais organizado? Eu tenho uma tábua aqui que é retangular. Consequentemente, eu posso seguir essa linha a não ser que por esse canto. Venho com queijo mais durinho. Aqui. E vou colocar ele seguindo essa linha. Você pode fatiar também para facilitar a vida da pessoa. Sempre nessa linha e não nessa linha, tá? Então, sempre aqui, nunca aqui. E aqui eu tenho um queijo mais mole, tem um brie. Que vai vir na outra pontinha. E aí, esses espacinhos eu vou preencher com nozes. Então, vou pegar